Curso Koji, Super Intensivo de Matemática do Ensino Fundamental, Aritmética Módulo 0, Leitura e Escrita de Números Inteiros e Decimais. Palavras iniciais. Entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental, existe uma lacuna muito grande de conhecimento que se perde no tempo e a maioria das pessoas só vai sentir falta deste conhecimento muitas vezes no ensino médio ou no ensino superior, quando está cursando Cálculo 1. A explicação para esta perda de conhecimento está no próprio modo de como os conteúdos dos vários anos são ensinados. Nos anos iniciais, o assunto sobre divisão é ensinado de modo bem elementar, chegando-se a fazer, no máximo, operações envolvendo valores de 6 algarismos por outro de 3 ou 4 algarismos. Se a divisão com números inteiros já possui suas problemáticas de compreensão, quando se entra na parte da divisão de números decimais por decimais, as dificuldades de assimilação vão ao extremo. Quando o aluno entra no 6º ano, passa a enfrentar outra realidade onde precisa resolver problemas de maiores complexidades, sem ter um professor ou livros que ensinem aquilo que não aprendeu nos anos iniciais. O resultado de tudo isto é que, no ensino médio, são poucos os alunos que conseguem fazer uma divisão sem errar de números inteiros e grandes, ou de inteiros por decimais, ou pior ainda, de decimais por decimais, principalmente se ocorrer a presença do algarismo 0 antes e depois da vírgula na resposta. Este vídeo traz informações que não se encontram em nenhum livro didático ou apostilas de cursinhos. Ele é apenas a complementação de informações necessárias para a realização com compreensão da operação divisão ensinadas no vídeo gratuito de divulgação do curso Koji de Matemática em Aritmética e Álgebra do Ensino Fundamental. O curso Koji fornece uma revisão completa, começando do zero, deste conteúdo do ensino fundamental, permitindo, pela total compreensão, a assimilação de mais de 400 regras e fórmulas necessárias para que qualquer pessoa possa resolver, com desenvoltura e segurança, expressões aritméticas e algébricas de qualquer grau de complexidade. Curso Koji, o domínio da matemática pela compreensão. Sistema de numeração. Um sistema de numeração é um conjunto de regras que permite escrever e ler qualquer número. Em todo o mundo, o mais adotado é o sistema de numeração decimal, que possui base 10. Isto significa que os elementos contados são agrupados de 10 em 10. 10 unidades formam uma dezena. 10 dezenas formam uma centena. 10 centenas formam um milhar, e etc. Símbolos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Com estes 10 símbolos, denominados de algarismos, representa-se qualquer número. No sistema de numeração decimal, cada algarismo tem um determinado valor de acordo com a posição que ele ocupa na representação. Isso deu origem ao princípio da posição decimal, que estabelece que todo algarismo escrito imediatamente à esquerda de outro tem um valor 10 vezes maior do que teria se estivesse ocupando o lugar desse outro número.
Como o valor de cada algarismo depende da sua posição na representação, cada posição recebe o nome de ordem. Assim temos: primeira posição, ordem das unidades. Segunda posição, ordem das dezenas. Terceira posição, ordem das centenas. Quarta posição, ordem das unidades de milhar. Quinta posição, ordem das dezenas de milhar. Sexta posição, ordem das centenas de milhar. Sétima posição, ordem das unidades de milhão e assim por diante. Começando da direita para a esquerda, cada grupo de 3 ordens forma uma classe, que recebe nome próprio. Assim, a sequência de ordens e classes forma um quadro representado abaixo. Ordens inteiras, nós temos aqui a primeira classe das unidades simples, unidade, dezena, centena. Isso aqui é a sequência de ordens inteiras, primeira, segunda, terceira, quarta e etc. Aqui, a cada 3 ordens, nós temos uma classe. Então, a primeira classe é das unidades simples, a segunda classe dos milhares, a terceira classe dos milhões, a quarta classe dos bilhões. Todas as classes têm unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Para diferenciar uma sequência da outra, porque a representação aqui é semelhante, costuma-se colocar um traço, às vezes 2 traços, e assim por diante nas próximas ordens. Abaixo da unidade, nós temos as ordens decimais. Então, nós temos aqui a primeira classe, as 3 primeiras ordens formam a primeira classe. Detalhe, não tem nome. Aqui tem nome, ó. Aqui não tem nome. Mas existe a cada 3 ordens uma classe. A segunda classe também sem nome. Depois nós vamos explicar aqui o detalhe. Terceira classe também sem nome. Cada classe dessa tem representação das ordens décimo, centésimo, milésimo. Aqui, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milésimos de milésimos ou milionésimos. As próximas ordens, décimos de milionésimos, centésimos de milionésimos, milésimos de milionésimos ou bilionésimos, e assim por diante. Também é utilizado para diferenciar traços, para que se entenda que essas próximas ordens sejam diferentes dessas outras. Exemplo, nós temos aqui um número que, no caso de ser números inteiros, eles são separados a cada classe por um ponto, ou seja, a cada 3 ordens, formam uma classe, tem um ponto. E passamos a ler 58.000, porque aqui é a classe dos milhares, e uma unidade simples. Então esse número se lê 58.000 e uma unidade simples. Um outro exemplo. Nós temos aqui 6, a classe milhões, 345.288 unidades e 26 centésimos. Observe a diferença entre a parte que é decimal com a parte inteira. Na parte inteira, a gente lê a cada 3 ordens pronunciando as classes 6.345.288 unidades. Quando a gente entra na parte que é das ordens decimais, a gente lê as ordens e
lê a última que está representada. Então, no caso aqui, se lê 26 centésimos e não as classes, porque não existe o nome próprio a cada classe. Se lê de acordo com a numeração finalizada naquela ordem. A vírgula é um mero instrumento para indicar que daqui para frente é a parte inteira, depois da vírgula tem a parte decimal, ou seja, representa valores abaixo de uma unidade. Vejamos este outro exemplo. Então, a cada 3 ordens, nós temos uma classe. 3 ordens, uma classe. Então, esse número, como se lê? 81 bilhões, 19 milhões e 500 unidades. 81 bilhões, 19 milhões e 500 unidades. Esse outro número, ele é abaixo da parte inteira, ele entra na parte dos decimais. A gente lê o valor que está escrito aqui como se fosse um número inteiro, 706, e lê a ordem que ele se encontra. Então, esse número corresponde a 706 centésimos de milésimos. Sempre há uma diferença, aqui se lê por classes, aqui se lê aonde finaliza a ordem, no caso das ordens decimais. Então esse número passa a ser 706 centésimos de milésimos. Veja a explicação após as regras da escrita dos números, esse detalhe que foi colocado aqui. Regras para a leitura e escrita dos números. A. Regras para a escrita e leitura de números de ordens inteiras. 1. Escreve-se os valores numéricos de cada classe na sequência em que aparecem, da esquerda para a direita, separando-se por vírgula todas as classes e somente entre as duas últimas classes deve-se acrescentar o conectivo e. Vejamos alguns exemplos. Escreve-se esse valor. Escreve-se 42 milhões, separado por vírgula. E somente entre as duas últimas classes deve-se acrescentar o conectivo e. 42 milhões, vírgula. Isso é a maneira de escrever. 680 mil e, como aqui é entre as duas últimas classes, coloca-se conectivo e 36 unidades. Usamos a vírgula entre a classe dos milhões e dos milhares, além de colocarmos o conectivo e entre a classe dos milhares e a das unidades simples. Então, vamos repetir. Quando se escreve, como é que se escreve esse número? A gente coloca a vírgula nas demais classes, onde se separa uma classe de outra. E na última classe, a gente coloca o conectivo e. Então fica 42 milhões, 680 mil e 36 unidades. Vamos ver esse outro exemplo. 42 milhões e 680 mil unidades. Como a classe das unidades simples não possui nenhum valor, as duas últimas classes passaram a ser a dos milhões e as dos milhares. Daí a colocação do conectivo e entre elas entre elas duas e a não necessidade de se empregar a vírgula neste exemplo. Por quê? Porque se essas são as duas últimas classes, e aqui é a colocação do conectivo e, não existe classe antes para ter a necessidade de se colocar vírgula. Vamos voltar ao que tinha visto aqui. Aqui foi colocada a vírgula, 42 milhões, porque as duas últimas classes
são essas daqui, a dos milhares e das unidades simples. Aqui foi colocado o conectivo E, ó, 680.000 e 36 unidades. Então houve vírgula aqui, e como essas duas passaram a ser as últimas classes, houve necessidade de colocar o E aqui, ó, entre elas duas. Neste exemplo, a última classe, que é das unidades, não tem valor significativo. Então, essas duas passaram a ser as duas últimas classes, logo o conectivo ficou aqui. Por isso que se lê, aliás, perdão, por isso que se escreve 42 milhões e 680 mil unidades. Porque se lê, ó, 680 mil unidades. Outro exemplo. Como é que se escreve esse número? 42 milhões de unidades. Como as duas últimas classes, a dos milhares e a das unidades simples, não possuem valor, escreve-se a única classe existente acrescida das palavras de unidades. Então ficou o quê? 42, aqui ele está na classe dos milhões, então 42 milhões de unidades. Esse outro exemplo. Escreve-se 13 bilhões, aqui está unidade, milhar, milhões, bilhões. Essa classe é a classe dos bilhões, então é 13 bilhões e 90 unidades. Como só existem duas classes com valores, a dos bilhões e a das unidades, escrevem-se as mesmas intercaladas pelo conectivo E. Então, como não existe valor significativo nessas classes dos milhares, né, e dos milhões, lê-se a primeira classe, que é 13 bilhões, em seguida o conectivo E, e a última, que é 90 unidades. Então, o conectivo E só é empregado, é sempre empregado quando nós temos as duas últimas classes. No caso aqui, só tem essa e essa. Então, por não ter esses valores significativos, ele passou a existir entre essas duas classes. E esse outro número, como é que se escreve? Aqui nós temos classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões, classe dos trilhões. Então, 79 trilhões, 6 bilhões, 357 mil e 18 unidades. As classes que possuem valores estão separadas por vírgulas e as duas últimas intercaladas com o conectivo E. Então, botamos o conectivo E somente na classe dos milhares e das unidades simples. As demais vieram separadas por vírgula. Repetindo, 79 trilhões, 6 bilhões, 357 mil e 18 unidades simples. Atenção! A palavra unidades deve ser empregada na leitura dos números para dar sentido à contagem de algo, pois a mesma será substituída, por exemplo, na física, por metros. Em vez de se falar aqui 18 unidades, seria 18 metros. Segundos. Isso na física. Na biologia seria substituída por bactérias, 218 bactérias, fungos e etc. Segunda regra. Na leitura de valores numéricos de ordens inteiras, procede-se do mesmo jeito que na escrita. Nós vamos agora ver a leitura. De valores numéricos de ordens inteiras, procede-se do mesmo jeito que na escrita, lembrando-se apenas que as vírgulas entre as classes devem ser substituídas por uma pausa na respiração e o conectivo E entre as duas últimas classes deve ser pronunciado, apesar de não estar escrito no número.
Isso é muito importante. Então, quando a gente lê os números, você não está escrevendo. Quando se escreve, a gente vê, né? Vamos repetir aqui, vamos voltar. Por exemplo, aqui a gente lê o número, dando uma pequena pausa entre as classes. E, apesar de não estar escrito aqui, entre as duas últimas classes se coloca o conectivo E. Isso falando, não escrevendo. Aqui é escrevendo. Então seria o quê? 79 trilhões, dá-se uma pausa. 6 bilhões, dá uma pausa. 357.018 unidades. Então, essa é a maneira correta de se ler um número muito grande. Então, aqui é a leitura. Antes nós tínhamos estudado o número 1, a escrita. B. Nós vamos agora para as regras para a escrita e leitura de números de ordens decimais. 1. Se a parte inteira for nula, ou seja, se os números possuem somente a parte decimal, tanto na leitura quanto na escrita deve-se esquecer o zero e a vírgula, lidando com os demais algarismos como se formassem um número inteiro, dando a designação da ordem correspondente ao último algarismo da direita. Vejamos alguns exemplos. Como é que se escreve esse número? Ele não tem a parte inteira. 564, ele vai estar aqui, ó, décimos, centésimos, o último algarismo está na ordem dos milésimos. Portanto, se escreve 564 milésimos. Esse daqui, lembrando que aqui é décimos, centésimos, milésimos. Aqui passa a ser décimos de milésimos. Então se escreve 95 décimos de milésimo. A gente lê como se fosse um número inteiro. 95. Onde é que ele parou? Décimos de milésimos. Esse outro. Lembrando que aqui é décimos, centésimos, milésimos. Décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milésimos de milésimos. Ou milionésimos. Tanto faz. Então vamos ver. Escreve-se 8 bilionésimos, que é o milésimo de milésimo. Eu falei há pouco, né? Milionésimo, é bilionésimos. Esse daqui, décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milésimo de milésimo ou bilionésimos. Aqui, décimos de bilionésimos, centésimos de bilionésimo. Então se escreve 24 milhões, 24, lê-se como se fosse o número inteiro, 24 milhões, 945 mil, os próximos três, 945 mil, 792 centésimos de milionésimos. Centésimo, essa ordem é centésimos de milionésimos. Atenção! Apesar da existência das classes na parte decimal, as mesmas não são citadas e também não se pode separar por um ponto a cada 3 ordens. Por isso que aqui não existe um ponto a cada 3 ordens. Como se faz nas ordens inteiras para identificar as classes, pois a leitura de um número decimal, baseado na visão da sua parte decimal como se fosse um número inteiro, varia de número decimal para número decimal. Observe os exemplos comparativos a seguir. Esse número escreve-se, ele é inteiro, não tem a parte decimal, 851 milhões, porque ele está na classe aqui dos milhões, e como aqui é
a classe das unidades é 0, o E vai ficar aqui. E 300.000 unidades. Esse outro, escreve-se 85 milhões e 130.000 unidades. Se lê daqui para cá, 130.000 unidades. Esse outro, 8 milhões e 513.000 unidades. Vejamos agora exemplos com números decimais. Escreve-se 27 décimos de milésimos, porque até aqui, ó, décimos, centésimos, milésimos. A próxima ordem é décimos de milésimos. Então se lê como se fosse um número inteiro, ó, 27 décimos de milésimos. Colocamos um pouco mais à frente, pegando mais a próxima ordem. Escreve-se 27 centésimos. Antes estava até aqui finalizando 7, agora passou a ser aqui, ó, próxima ordem. Próxima ordem é centésimos de milésimos. E se fosse colocado uma ordem a mais na frente, ó, as 3 primeiras, décimos, centésimos, milésimos. As próximas, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e aqui milésimos de milésimos. Então nós teríamos o quê? 27 milésimos de milésimos, ou 27 milionésimos. Notemos que, com os números inteiros, nos exemplos A, B e C, a referência é a classe dos milhões. Apesar da variação das ordens de um número para outro. Enquanto que, com os números decimais, nos exemplos D, E e F, a referência é na ordem que o número finaliza. E esta muda de número para número, apesar de estarem na mesma classe a dos milésimos. Vamos ver. Ó. Aqui finalizou na centena. Aqui finalizou o último algarismo significativo aqui, para comparação, né? Nas dezenas. Aqui nas unidades. Mas em todas as 3 leituras nós falamos classe dos milhões, milhões, milhões. Por quê? Porque essa é a classe... perdão, aqui. Nós falamos a primeira aqui... Eu falei um pouquinho equivocado aqui. Nós estamos nos referindo à variação do primeiro algarismo aqui. Ó. Ele está na centena. Aqui ele ficou o primeiro algarismo na dezena. E aqui na unidade da classe, que é essa daqui, dos milhões. Ó. Mas você sempre pronuncia, apesar dele estar variando de ordem, você pronuncia milhões. Ó. 851 milhões. Aqui 85 milhões. Aqui 8 milhões. A gente sempre se refere à classe. Quando a gente parte para a representação decimal, ninguém se baseia na classe. Aqui não existe um pontinho mostrando onde é que tem a primeira classe, a segunda classe e tudo mais. Ó. A gente se baseia no valor em que o último algarismo, na ordem que o último algarismo ocupa. Por isso que aqui ele está ocupando décimos de milésimo. Aqui, uma ordem adiante, ele está nos centésimos de milésimos. E na outra aqui, na próxima, ele já está no milésimos de milésimo. Quer dizer, veja que aqui ficou constante, milhões, milhões, milhões. Mas aqui não. Na leitura dos números decimais, a leitura onde ele se encontra vai variando de acordo com a ordem que ele finaliza. Segundo, se a parte inteira não for nula, lê-se primeiramente a parte inteira do número, seguida da palavra inteiros e do conectivo e em seguida, a parte decimal, como explicado acima. Vejamos alguns exemplos. Esse agora não é só decimal, ele tem a parte inteira e a parte decimal. Escreve-se 22 inteiros, tem que ter a palavra inteiros, e 4 milésimos. Aqui é décimo, centésimo, 4 milésimo. Então, 22 inteiros e 4 milésimos.
Este outro exemplo, escreve-se 1 inteiro e 2 milionésimos. Esse daqui, escreve-se 3 milhões, 101 mil inteiros, 101 mil inteiros, vai até aqui a leitura, ó, 101 mil inteiros, e 86 décimos de milésimos, porque o 6 ficou na ordem dos décimos de milésimo. A observação importante: um número inteiro pode ser escrito com ou sem vírgula. Se houver a presença da vírgula, obrigatoriamente deverá ser colocado um zero na ordem seguinte, a mesma, pois a vírgula nunca poderá ser escrita em um número sem que ocorra a existência de algarismos antes e depois da mesma. Assim, por exemplo, esse número 2354, se for colocada a vírgula no final dele, tem que ter após a vírgula um zero. Se for só o número 1, se for colocar a vírgula aqui, tem que ter depois da vírgula um zero. Palavras finais. A quantidade de ordens antes e depois da vírgula é infinita. O homem, para evitar a escrita e leitura detalhada de números muito grandes ou muito pequenos, criou outra maneira de denotá-los, chamada de notação científica, assunto estudado apropriadamente nas disciplinas de física e química. Apenas para efeito de ilustração será mostrado nas tabelas abaixo a escrita e leitura de alguns números muito grandes ou muito pequenos. Números muito grandes. Aqui se lê 1000, esse aqui milhão, esse aqui bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, e assim vai. Números muito pequenos: milésimos, milionésimos, bilionésimos, trilionésimos, quatrilionésimos, quintilionésimos, esses sextilionésimos, esse daqui septilionésimos, e assim por diante. Atenção! Neste vídeo, para efeito de simplificação das ideias expostas, foi utilizado de modo indistinto, em muitas ocasiões, a palavra número no lugar de numeral. O Sukoji, o domínio da matemática pela compreensão. De matemática em aritmética e álgebra do ensino fundamental, é a solução definitiva das suas dificuldades em matemática.